boas-vindas a mais uma exploração detalhada aqui no Deep Dive. Hoje, a nossa missão é mergulhar num material que é bem curto em sua extensão, mas que carrega uma densidade temática imensa. Pois é, e bem diferente do que costumamos trazer para cá, né? Exato. Geralmente as nossas análises passam por artigos científicos super complexos, relatórios de dados cheios de jargões ou livros acadêmicos. Mas o texto que a gente tem em mãos para o debate de hoje segue um caminho totalmente diferente. Trata-se de uma reflexão que aborda de uma maneira muito visceral e muito contemplativa também a base da nossa própria existência. A própria fundação da sociedade, eu diria. Sim, o foco é o papel absolutamente central da mulher na maternidade. O material propõe uma visão onde essa figura atua como pilar mestre, aquele que garante mesmo a continuidade da espécie humana. E o mais intrigante para quem nos ouve é como o autor traça essa jornada completa. Desde o comecinho. Isso, começando lá no silêncio microscópico da concepção celular e avançando até a complexa formação moral de um cidadão. É muita coisa para um texto tão breve. E essa mudança de tom em relação aos nossos materiais habituais é o que torna essa discussão de hoje tão pertinente. Não estamos diante de um compêndio de embriologia cheio de terminologias clínicas, sabe? Nem de um manual de sociologia sobre desenvolvimento infantil. Não tem aquela frieza acadêmica. Nenhuma. A narrativa que a gente vai explorar hoje conecta a biologia pura e crua da gestação com a filosofia da educação e da formação de caráter. É um material que demanda uma leitura muito atenta. Justamente porque ele ilustra o ato de gerar e criar uma vida não apenas como um imperativo biológico ou um mecanismo evolutivo padrão. É visto quase como uma obra contínua, né? Exatamente. Existe uma integração profunda sendo proposta aqui. Uma ponte entre o corpo físico, a mente e a estrutura social que sustenta tudo ao nosso redor. Eu fiquei muito impressionado com a amarração dessas ideias. Eu também fiquei fascinada. E tem um ponto de partida nesse processo que merece a nossa atenção imediata. O texto inicia a jornada focando na capacidade singular da procriação feminina e ele descreve o momento em que a mulher recebe uma semente minúscula. Essa expressão é ótima. Semente minúscula. É muito poética. E em vez de tratar isso com a frieza de um livro didático de biologia, a narrativa logo avança para a transformação dessa semente num embrião dentro do ventre. Mas tem uma escolha de palavras muito peculiar logo nesse início. O texto afirma que a mulher vibra com a conquista ao alimentar os primeiros sinais de vida. Como a gente pode interpretar essa ideia de vibrar com a conquista no estágio tão inicial, onde a vida é basicamente um aglomerado de células se multiplicando silenciosamente? Olha, essa escolha de palavras é crucial para estabelecer a premissa de todo o texto. A conquista mencionada aí não parece se referir apenas à alegria social ou psicológica de descobrir uma gravidez. O texto aponta para um triunfo fisiológico e existencial. Um triunfo do próprio corpo, então? Exato. Se a gente olhar do ponto de vista puramente biológico, aceitar e nutrir um corpo estranho, que é o que um embrião tecnicamente é, já que tem um DNA diferente, sem que o sistema imunológico o rejeite, já é um milagre gigantesco da adaptação celular. Nossa, é verdade. O corpo da mulher precisa se reconfigurar para não atacar aquela nova vida. Pois é, mas o texto eleva a isso. Ele nos convida a observar esse momento como o início de uma convivência íntima. Tem uma passagem específica que descreve a mãe convivendo com a nova vida, integrada em um só corpo. O peso filosófico dessa afirmação é gigantesco. Integrada em um só corpo. É forte isso. Muito. Porque durante meses a individualidade estrita cede espaço para uma fusão. Não existem dois seres atuando de forma totalmente independente ali. A mulher empresta seu próprio metabolismo, seu oxigênio, seu sangue, toda a sua energia vital para literalmente construir um novo ser humano a partir do zero. Pensando por esse lado, a gestação deixa de ser retratada como uma espécie de sala de espera passiva, né? É um trabalho monumental. Ininterrupto. Eu gosto de visualizar essa fase como um projeto de engenharia biológica da mais alta complexidade. Com certeza. E a engenheira-chefe é o próprio organismo feminino operando no automático. Isso. O corpo passa a operar como um ecossistema definitivo e perfeitamente calibrado.
A gente está falando de um ambiente autossuficiente que ajusta a temperatura, regula a entrada exata de nutrientes, filtra toxinas, constrói defesas imunológicas a partir do nada. E sem manual de instruções consciente. Exatamente. Tudo opera nos bastidores, sem que a mulher precise conscientemente comandar cada divisão celular. Esse ecossistema garante a preservação humana no seu estágio mais vulnerável. E essa integração vital que ocorre no escuro e no silêncio do ventre cria o alicerce absoluto para o que vem logo a seguir. O que nos leva ao momento da transição física, que é o nascimento. O material aborda essa ruptura do parto, onde diz que nasce o novo ser humano. No entanto, e aqui a coisa fica muito interessante, o ponto central do argumento é que a dependência vital e a conexão não são cortadas junto com o cordão umbilical. A ligação continua. O texto faz questão de frisar isso. A mãe continua alimentando essa nova vida com sua própria produção orgânica. A menção ao leite materno, descrito no material como algo rico em vida e que contém todas as substâncias necessárias para o crescimento inicial, serve como uma ponte narrativa formidável. E biologicamente a gente sabe que o leite materno não é só alimento, né? Não mesmo. É um fluido dinâmico que altera sua composição para atender às necessidades imunológicas e nutricionais do bebê em tempo real. Se o bebê está doente, o leite muda. Mas a narrativa usa essa continuidade física para introduzir uma transição muito mais profunda no texto. É exatamente nesse ponto que o material dá um salto argumentativo que me chamou muita atenção. O texto pega a palavra alimentar, que até o momento estava estritamente ligada a calorias, vitaminas, anticorpos, e expande o significado dela de uma forma radical. Sim, ele tira o alimentar da esfera apenas física. Isso. O ato de nutrir deixa de ser apenas sobre o corpo biológico e passa a abarcar o cuidado contínuo, a educação e a boa formação. Mas como o autor justifica essa ponte? O que significa, na prática, essa transição de uma nutrição biológica para o que a gente poderia chamar de um aleitamento ético? Olha, essa é a grande virada metafórica da obra. O autor constrói a ideia de que a transferência de imunidade física, que ocorre ali durante a amamentação, evolui gradativamente para a transferência de uma imunidade moral. Imunidade moral, nossa, que conceito profundo. É fascinante. A mãe transita do papel de nutridora puramente biológica para o papel de arquiteta do caráter humano. O texto sugere que alimentar uma criança com educação e valores exige o mesmo nível de doação de energia vital que a gestação exigiu do corpo físico. Ou até mais, se a gente pensar no tempo que isso leva. Com certeza. Só que agora a energia demandada é psicológica, emocional e intelectual. É a transição de garantir que o organismo sobreviva para garantir que o indivíduo saiba como viver em sociedade. E o material é muito específico quanto ao resultado esperado desse esforço monumental. Não se trata de uma criação a esmo, de qualquer jeito. Sim, existe uma intenção muito clara e detalhada na obra. A narrativa aponta que o objetivo final de toda essa dedicação é ofertar ao mundo um ser humano com características bastante específicas. E ele lista o útil: produtivo, comprometido, honesto e responsável. Uma lista de peso. Um peso assustador se pararmos para dissecar. Formar alguém útil e produtivo, por exemplo, isso não parece ser usado aqui num sentido corporativo raso, como engrenagem de mercado, sabe? Não, de forma alguma. Parece focar na ideia de criar um indivíduo que consiga somar à comunidade, que tenha agência sobre a própria vida e o ambiente ao seu redor. E logo em seguida o texto ancora essa utilidade em valores morais muito firmes: compromisso, honestidade e responsabilidade. A inclusão desses traços específicos de caráter revela a verdadeira dimensão do que o texto chama de preservação da espécie humana. O argumento avança para a ideia de que a mera replicação de DNA não é suficiente para manter a humanidade viva e próspera. Claro, se fôssemos apenas corpos, sem moral, estaríamos fadados ao caos. Exatamente. Se a mãe criasse apenas um organismo saudável, mas totalmente desprovido de uma bússola moral, a civilização em si estaria em risco imediato. Portanto, a educação para a honestidade e para a responsabilidade é apresentada como uma ferramenta de sobrevivência em nível macro. É a sobrevivência da sociedade, não só do indivíduo. Isso.
E há um adendo fundamental na obra sobre esse processo de formação. O indivíduo formado não deve apenas possuir essas qualidades para benefício próprio. Ele deve ser imbuído do espírito também de preservar a espécie humana. Ou seja, a intenção é criar um ciclo que se autossustenta. É como passar um bastão numa corrida de revezamento invisível que atravessa as eras. A mãe incute na criança o valor intrínseco da vida e do cuidado para que esse novo cidadão no futuro assuma a mesma responsabilidade de proteger e dar continuidade à teia social e biológica. É um projeto de longo prazo da espécie. E esse peso civilizatório que começa lá atrás na semente minúscula e deságua na formação de um cidadão ético, nos leva à reta final do texto. E é nesse momento que a linguagem ganha contornos ainda mais reverentes. O autor começa a atribuir adjetivos muito focados à figura feminina, chamando-a de gigante, dona de uma visão aguçada. Termos muito fortes. Sim, mas a expressão que realmente âncora todo o conceito da obra é guerreira silenciosa. E isso me fez pensar por que o autor foca especificamente no silêncio dessa jornada colossal. Num mundo que exige holofotes e validação constante para qualquer realização, qual é o peso dessa escolha de palavras? A palavra silenciosa é, sem sombra de dúvida, o termo mais carregado de significado de todo o texto. Se a gente analisar a estrutura de valor da nossa sociedade moderna, percebemos que nós recompensamos o barulho. É verdade. A gente premia quem aparece. O reconhecimento público, as medalhas, as promoções corporativas, o prestígio econômico. Tudo isso gravita em torno de feitos visíveis e muito quantificáveis no espaço público. No entanto, o trabalho de construir um ser humano ético, honesto e produtivo, que é a base indispensável para que todo o resto da sociedade possa sequer existir, acontece majoritariamente na esfera privada. Atrás de portas fechadas. Ocorre nas madrugadas insones, nas conversas repetitivas sobre limites, sobre empatia, nos sacrifícios diários de tempo e de identidade pessoal que simplesmente não rendem manchetes de jornal. É uma batalha contínua contra a entropia moral. Entropia moral. Gostei dessa definição. A guerreira silenciosa que o texto menciona é aquela que trava uma guerra civilizatória diária sem plateia. Sem esse alicerce invisível e constante, toda a superestrutura da nossa economia, da nossa política e da cultura simplesmente desmoronaria por falta de indivíduos capazes de sustentá-la. É a infraestrutura invisível do mundo. Sem isso, a ponte cai. Exatamente. E ninguém dá prêmio para a fundação do prédio, só para a fachada. Nossa, perfeita analogia. E tem um paradoxo fascinante aqui, porque o próprio autor do material parece chegar a um impasse. Ele gasta linhas e linhas construindo essa imagem de força, de sacrifício e de impacto milenar, usando paralelos belíssimos entre o biológico e o moral. Mas, em determinado momento, ele faz uma pausa e admite uma limitação. Uma limitação do próprio texto, né? Sim, o texto reconhece que essas características maternas, essa sensibilidade e essa importância estrutural são difíceis de descrever com palavras e textos. A instrução final da obra para compreender essa imensidão é que devemos apenas sentir. É curioso ver um material escrito admitir que a própria linguagem é insuficiente para dar conta do recado. Mas esse reconhecimento de insuficiência é a marca registrada de temas que tocam o existencial profundo. Quando tentamos enquadrar algo tão colossal quanto a origem da vida e do caráter, dentro de limites sintáticos ou acadêmicos, sempre sobra algo que não se deixa capturar. O texto entende que a análise puramente intelectual, por mais bem fundamentada que seja, tem um teto. E o que acontece quando a gente bate nesse teto? Quando a razão encontra seu limite diante da magnitude de um fenômeno, a reação natural da psique humana é o deslumbramento. O autor permite que a reverência tome o controle da narrativa na sua conclusão. Ele eleva a figura feminina, em toda a sua complexidade, resiliência e capacidade transformadora, a um patamar que transcende a sociologia ou a biologia evolutiva. É nesse deslumbramento que o texto dá seu passo final. Ele sugere que, diante dessa peça central para a nossa existência e preservação, a única resposta viável é uma gratidão que ultrapassa as relações humanas comuns.
A narrativa conclui de forma bastante emocional, sugerindo que devemos agradecer a Deus por uma criação mais que perfeita. Uma conclusão muito forte para o material. Trata-se de enxergar a maternidade e a mulher não apenas como funções vitais ou engrenagens biológicas, mas como o ápice de um design impecável, uma obra de arte inquestionável do ponto de vista cósmico ou divino, dependendo da crença de quem lê. E essa conclusão espiritual ou puramente reverente, para quem preferir, funciona como o selo que fecha o argumento de forma impecável. Para quem está acompanhando a nossa análise e deseja sintetizar o que exploramos aqui, o grande impacto desse material reside na recusa em fragmentar a experiência materna. Como assim fragmentar? O texto não permite que olhemos para a gravidez apenas como biologia de um lado, nem para a criação dos filhos apenas como obrigação social do outro. Ele nos força a ver o arco completo, uma coisa indissociável da outra. Uma linha contínua de doação. Isso. Ao refazer o caminho que propusemos hoje, observando o metabolismo que funde duas vidas a partir de uma célula microscópica, a transição para um alimento físico vital como o leite, o salto para a nutrição ética que esculpe a responsabilidade e o compromisso humano, até chegar a essa figura gigante que opera na retaguarda da sociedade, fica impossível manter uma visão redutora sobre o tema. Você não consegue mais olhar para o processo como algo banal. De jeito nenhum. Compreender a profundidade e a dimensão dessa jornada altera fundamentalmente a lente através da qual enxergamos a fundação das nossas próprias comunidades. Passa a ser evidente que a mulher, nesse contexto de maternidade e educação ética, atua como um alicerce absoluto do passado, do presente e do futuro da nossa espécie. E nós percorremos, de fato, um caminho denso e profundamente provocativo hoje. Exploramos como a fonte original nos convida a observar a maternidade não como uma fase passageira, mas como um motor silencioso e ininterrupto que preserva a vida e constrói a bússola ética da civilização. Essa análise deixa muito claro o peso colossal que repousa sobre essa figura feminina. Uma figura retratada de forma muito justa como uma força gigante e resiliente. A base invisível de tudo o que conhecemos. E o grande desafio que fica, após dissecar uma visão tão profunda e poética, é justamente como cada um de nós processa e aplica essa compreensão no modo como estruturamos nossas relações e a nossa visão de mundo daqui para frente. Foi um imenso privilégio explorar a densidade desse material com quem nos acompanha. Um abraço e até a nossa próxima exploração no The Deep Dive. E enquanto o nosso programa de hoje chega ao fim, com a imagem dessa guerreira silenciosa ainda muito fresca nas nossas mentes, o material que analisamos nos deixa com um espaço fértil para uma última reflexão. Se a base de toda a preservação biológica e moral da humanidade depende do esforço contínuo e invisível dessa força materna incansável, surge uma questão urgente para levarmos para o nosso dia a dia. Sem dúvida. De que forma o mundo ao nosso redor, em suas estruturas profissionais, nas políticas públicas e na organização comunitária, pode passar a ecoar e a valorizar ativamente esse silêncio formidável, em vez de apenas contar de forma passiva e conveniente com a resiliência infinita dessas mulheres na construção do nosso próprio futuro. Fica a reflexão. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.